Salve! No fim da noite temos reservado um tempinho, sempre às 23 horas, para bater um papo aqui pelo canal do YouTube do Instituto Mosaico. Eu sou Valdemar. E se é a sua primeira vez, por favor, puxa a cadeira, vem para perto e fica com a gente. Vamos falar sobre espiritualidade no cotidiano, porque parece, né, temos a ilusão de que espiritualidade sempre nos leva para o sobrenatural. E quando a espiritualidade está no dia a dia, nos fala do aqui e do agora, do que é comum, do que é habitual. É sobre isso que a gente vai conversar aqui brevemente. Quando a vida chega numa fase difícil em que não temos tido prazer, não temos entendido o sentido das coisas que realizamos, o propósito das coisas que estamos envolvidos, e daí bate um cansaço muito grande, né? Ficamos com essa questão do enfadonho, do cansativo, do repetitivo, e aí ficamos muito, sabe, chateados com o que é habitual, o que é familiar, o que é cotidiano. E ao mesmo tempo que estamos assim, exaustos, né, enfadonho demais falarmos aí, vivermos e estarmos nos mesmos lugares e vivermos as mesmas experiências e relacionarmos com as mesmas pessoas, e daí, sabe, ao mesmo tempo que a gente está assim, a gente se olha, se vê, se analisa e nos julgamos pessoas funcionais. Estamos funcionando, estamos dando conta. Aquilo que esperam da gente, a gente está entregando. A frase até que está se tornando comum, né? Está entregue. Está entregue o treino, está entregue o projeto, está entregue a atividade ou a função do trabalho, está entregue aquilo que esperavam da gente, né? Então não estamos devendo, muito pelo contrário, os nossos compromissos foram honrados, né? As expectativas que nutriam ao nosso respeito estão devidamente correspondidas, não frustramos quem quer que seja. Olha, então, duas questões. Uma que é uma tremenda, né, dificuldade com o dia a dia, com o que é habitual, e por outro, em que as coisas estão indo bem. Estou dizendo aqui que nos movimentamos por conveniência dos outros. E aí fica um grande, né, buraco, um grande hiato, um grande abismo, porque estamos funcionando a contento para os outros. Quando nos sentimos assim, ficamos numa expectativa muito grande que algo nos alcance, que alguma coisa aconteça que nos tire do lugar. Algo tão forte, tão potente, tão, sabe, tão grande, que justifique a nossa ausência, que justifique a nossa desistência, que justifique a nossa retirada de cena, do habitual, que nos tire desse palco no qual nós estamos, com a fala já decorada, repetitiva, enfadonha, chata, e daí queremos sair de cena, mas não temos o motivo real para que justifiquemos a nossa desistência e a nossa retirada. Não dá para fechar a cortina. Está acontecendo a peça, a vida está acontecendo e não tem intervalo. Então ficamos esperando que alguma coisa, além de nós, nos alcance, nos atinja e justifique essa nossa mudança abrupta de figurino, de texto, de maquiagem, de interlocutores e até mesmo do papel que a gente cumpre na cena, na vida, enfim. Epifania, então, gente, como uma revelação de Deus. Um Deus que se manifesta, um Deus que se insinua, um Deus que fala, um Deus que se revela, um Deus que chega para perto, um Deus que, enfim, um Deus que se manifesta, mas não no extra cotidiano, no dia a dia, no que é comum, no que é habitual. E daí eu me deparo com um texto maravilhoso do Caio Fernando Abreu, e por isso não estou falando de epifania como os filósofos falam ou como os teólogos tratam, mas eu estou muito mais falando como
um camarada com a sensibilidade à flor da pele, lida e trata com pequenas epifanias. O que ele diz como pequenas é que Deus se revela e Deus fala, e eu falo com Deus no que é habitual, no que é comum. É na confusão da vida, nos desencontros, Deus também se manifesta. Na solidão de uma noite chuvosa, em que ele está se deparando com a janela e olha para fora, esse olhar da perplexidade, do vazio, mas ali tem uma pequena epifania. É a carta da amiga que o atinge. É ele que, ao sonhar com a viagem, já consegue viajar, já consegue ir além. É o texto que o resgata, é o texto que o absolve, é o texto que o lê, é o texto que o traduz. E daí ele tem uma expressão que se confunde com oração, se confunde com epifania. E nem sempre isso é perceptível porque é comum. Nem sempre isso é valorizado como espiritual porque é natural. Não acontece em espaços sagrados e não tem rituais religiosos, mas é a vida, com os seus rituais, os seus desencontros, ou a fase em que nos sentimos bastante cansados da vida que nós construímos para nós mesmos. É muito bonito pensarmos em espiritualidade dessa forma, como algo que não é banal, algo que não é simples, porque podemos também guardar aqui uma ilusão de que o Caio Fernando Abreu está falando de algo muito simples, né? Ter uma expectativa de que Deus se revele no nosso cotidiano não tem nada de simples. Não tem nada de simples. Agora, o nosso olhar viciado, os nossos sentimentos abafados, sufocados, podem nos roubar momentos, visões e experiências maravilhosas, espiritualmente falando, porque a gente já não percebe o belo no comum, no cotidiano, no dia a dia, nos conhecidos, nas repetições. A gente não consegue mais perceber o quanto que essas coisas nos constituem e o quanto que essas coisas são belas. Perdemos não a beleza, mas perdemos a capacidade de perceber a beleza, de sentir a grandeza. Então Deus, não como aquele que está oculto e que precisa de cerimoniais para tirá-lo de trás do armário, ou tirá-lo de trás das nuvens, ou tirá-lo do céu e trazê-lo à terra, tirá-lo da terra e trazê-lo para perto, quanto mais perto melhor. Essa nossa capacidade de perceber Deus, às vezes na passagem, na sutileza, no comum, no belo, no beijo, no abraço, no acordar, com a roupa de casa, com a comida que é comum, que não é a comida com condimentos especiais que é estranha ao nosso paladar. Não tem, então, uma cena que é toda programada com luzes especiais, com efeitos especiais para nos impressionar, para nos arrepiar, para nos emocionar e assim transcendermos. Ah, seria muito bom se nós entendêssemos que a espiritualidade da epifania da qual fala Caio Fernando Abreu, tem muito a ver com o que é comum, que não é banal, o que é simples, que não é simplório, do que é belo, que não é necessariamente apelativo, que não é feito para nos seduzir pela sedução, mas que é feito para nos satisfazer, para nos alegrar, para nos encantar e para finalmente celebrarmos a vida com quem amamos no cotidiano, por mais que estejamos exaustos e cansados, mas ainda com a capacidade de entender que Ele se revela, Ele se manifesta no simples, no comum, no habitual. Como, por exemplo, nessa nossa conversa despretensiosa no fim da noite. Beijos, eu espero vocês em outras ocasiões. Não precisa de roupas especiais, não precisa de situações especiais, nem de megas produções aqui do vídeo. Basta a gente puxar a cadeira, trazer para perto, quem sabe o fone no ouvido, quem sabe a meia luz, como eu estou aqui,
e a gente segue. Segue na beleza do que transcende, mas também do que é altamente enraizado, que está com o pé na terra, que está descalço. E a gente descobre quando está descalço que é sagrado o lugar que a gente pisa, que é tão comum, em que a gente precisa descalçar. Fica na paz, uma ótima noite, que Deus te abençoe. Até!